Ok, vamos lá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho a respeito desses pronomes demonstrativos. A gente vai fazer a definição, para quem não conhece, vamos falar algumas curiosidades a respeito deles e vamos analisá-los também em texto. Prestem atenção aqui. O primeiro passo, nós vamos mostrar a definição deles, né? E os pronomes demonstrativos, de um modo geral, indicam a posição de um ser em relação à pessoa gramatical. Por exemplo, gente, quando eu digo assim, este livro é meu, veja que indica a posição de um ser em relação a alguma coisa. Eu estou falando de um livro. Então, uma coisa é eu dizer que este livro é meu. Eu posso escolher também falar esse livro é seu ou aquele livro é seu. No entanto, a escolha de este, esse e aquele dependem da posição em que se encontra o falante. Não é só uma questão de múltipla escolha. Lembrando também que esses pronomes demonstrativos podem ser adjetivos, por exemplo, nesta frase acima, este livro. Veja que esse pronome demonstrativo está ao lado de um substantivo, certo? Nós também podemos ter os pronomes demonstrativos na função de substantivo. Quando é que isso acontece, professor? Quando o pronome simplesmente substitui o substantivo. Quando você fala, dê-me isso, isso pode ser um livro, isso pode ser um celular, isso pode ser um caderno, pode ser qualquer outro objeto, um jornal, enfim. Vamos mostrar aqui uma tabelinha com os principais pronomes demonstrativos, certo? Vocês observam aqui que os pronomes podem aparecer no masculino, singular, plural e no feminino também. É o que vamos chamar de pronomes variáveis. São quando eles sofrem essa variação aí, de feminino, masculino, singular e plural. Também temos os pronomes demonstrativos invariáveis, diferente dos possessivos, em que nós só tínhamos variáveis. São eles isto, isso e aquilo. Esse nível de proximidade eu vou explicar melhor no slide seguinte, quando vamos usar este, estes, esta e estas, esse, esses, essa e essas, aquele, aqueles, aquela e aquelas. Vamos lá, gente. Primeiro passo. Uso de este e esta e sua variação de plural. Preste atenção que eu vou mostrar para vocês 5 casos em que vamos usar esses pronomes aqui. Olha só, este e esta, em contrapartida com esse, essa. 1. Há seres que se encontram perto do falante. Por exemplo, este livro eu não empresto. Veja que quando eu digo este livro, o livro está perto do falante. Portanto, eu falo este. Se o livro está perto da pessoa com quem eu falo, eu diria esse livro eu não empresto. Se o livro estiver distante de nós dois, eu vou dizer aquele livro eu não empresto. Número 2. Em referência ao lugar onde o falante está. Este é o melhor lugar do mundo para descansar. Então, se eu estou neste local e estou dizendo isso para uma pessoa, pode ser por meio de um WhatsApp, pode ser por meio de um e-mail. Se eu estou me comunicando com uma pessoa que está distante, ou mesmo que ela esteja aqui próximo a mim, eu vou falar este lugar é o melhor para se descansar. Em referência ao momento presente ou que ainda não passou. Neste ano quero estudar mais ainda. No ano em que estamos, neste ano aqui, certo? Em referência ao que vai ser dito, digo-te isto. Veja que eu empreguei isto e não isso. Digo-te isto. Por que isto? Porque eu ainda vou mencionar o que é. Estudar não é perder tempo, é saber investir. Para fazer referência ao que está mais próximo dentro de um discurso. Então, eu estou discursando com você, eu mencionei 2 pessoas, Pedro e Paulo são irmãos. Este gosta de música clássica, aquele não. Vejam aqui a palavra este. Este por quê, professor? Porque se refere ao elemento mais próximo. Olha que se refere, portanto, à palavra Paulo, porque a palavra Paulo é mais próxima do pronome este. E aquele se refere ao Pedro. Tudo bem? Vamos agora ver o emprego de esse, né? O contraposto dos primeiros. Nós usamos esse e essa em referência a seres que se encontram longe do falante ou ouvinte. Lembra quando eu disse que este livro você me empresta? Eu posso dizer, se o livro estiver em suas mãos, esse livro você me empresta? Em referência ao lugar em que o ouvinte está. Ouvi dizer que esse lugar aí é muito frio. Então, quando eu digo assim, ouvi dizer que esse lugar é o lugar onde a pessoa está e não o lugar onde eu estou. Porque se fosse o lugar onde eu estou, eu teria que dizer este lugar aqui. Olha o advérbio também, né? Este lugar aqui. Mas eu falei esse lugar aí.
Então veja que o pronome acompanha o advérbio. Eu nunca vou poder falar este lugar aí ou esse lugar aqui. Não dá certo. Tudo bem? Em referência ao que já se mencionou. Chegou em casa todo molhado. Eu já te disse que isso vai te dar resfriado. Vejam que agora eu não empreguei a palavra isto. Eu empreguei a palavra isso. Por quê, professor? Porque isso se refere a uma ação já mencionada. O fato de você ter chegado todo molhado. Analisando aqui o caso anterior, digo-te isto. Eu ainda vou mencionar o caso. Mas aqui, isso porque eu já mencionei. Vamos agora analisar aqui uma piada. Um diálogo bem interessante aqui da turma do Chaves, né? Nós temos um professor Girafales que diz o seguinte para o menino. Chaves, você não conhece o grau de periculosidade contido neste instrumento? E o Chaves responde, ora, mas eu não fumo. O que é que nós vamos entender? A presença de um pronome demonstrativo, o pronome este. Esse pronome foi muito bem utilizado pelo professor Girafales. Afinal de contas, você percebe que em suas mãos há um charuto e há um estilingue, certo? O problema de interpretação aqui se deu à aceitabilidade do que o professor mencionou. Como Chaves não compreendia como um estilingue poderia ser tão perigoso, ele associou o pronome este apenas ao charuto que se encontrava nas mãos do professor Girafales. Então, podemos entender o seguinte, o emprego do pronome foi muito bem feito, no entanto, faltou especificar qual dos dois objetos em sua mão ele se referia, já que para o Chaves, apenas um deles poderia ser perigoso, que no caso é o charuto. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades a respeito dos pronomes demonstrativos. Vamos lá, olha só. Além daqueles que nós já mencionamos, vocês observam também que mesmo, semelhante e tal, essas três palavrinhas aí podem ser pronomes demonstrativos, desde que tenham o valor de demonstrar alguma coisa. Por exemplo, nunca vi tal coisa. É como se você pensasse assim, nunca vi isso. Nunca vi semelhante coisa. Semelhante também. Nunca vi isso. Suzana mesma costura suas roupas. Aqui nós temos a palavra mesma para enfatizar a Suzana. Esta Suzana costura as suas roupas. Suzana mesma costura as suas roupas. Mesmo nesse caso, também é um pronome demonstrativo. Nem tudo que reluz é ouro. Professor, esse ó, será que não é um pronome oblíquo? Não, porque para ser pronome oblíquo, ou tem que ser igual a ele ou ela. Esse ó, será que não é artigo, professor? Não, porque o artigo, o ó, tem que vir ao lado de um substantivo. O menino, o livro, né? Nesse caso aqui, o ó é a mesma coisa que a palavra aquilo. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Então, nesse caso, dizemos que ó é um pronome demonstrativo. Certo, pessoal? Nós ainda temos duas perguntas a serem feitas. É correto, em relação à norma culta, dizer o diretor não virá hoje, pois o mesmo precisou extrair um dente? Será que é correto isso, gente? Não é. Dentro da norma padrão, preste atenção que isso é fundamental. Quando a gente fala de norma padrão, a gente entende que mesmo não tem a função de um pronome pessoal. Então, não posso dizer o mesmo para se referir ao diretor, para se referir a ele, a ela, a menino, moça, rapaz, etc. Certo? O que é que eu posso fazer então, professor? O simples e o básico. O diretor não virá hoje, pois ele precisou extrair um dente. E fim de papo. Há algum problema com a frase? Um livro como este daqui não se acha por aí? Há um probleminha sim. Porque vejam só, eu devo dizer um livro como este aqui. Porque este livro está aqui e não este livro está daqui. Perceberam? Este livro aqui. O advérbio é aqui e o pronome tem que ser este. Eu não posso usar a palavra daqui porque daqui se subtende um lugar. Por exemplo, daqui a pouco estarei em sua casa. Certo? Não consigo ver ninguém deste lugar. Não consigo ver ninguém daqui. Então, nesse tipo de colocação em que caberia uma preposição de para contrair com a palavra este, tudo bem. Mas não acontece com essa frase aqui. Então, um livro como este aqui não se acha por aí. Certo, pessoal? Por hoje é isso aí, mas a gente volta com outra aula para fazer exercícios sobre esses pronomes. Tchau!